Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação. Hoje eu vou apresentar para vocês, agora sim, nós conseguimos terminar o projeto, que é o PLC 32. E a gente está chamando ele de NoRF. Aí eu vou explicar por quê. Esse ano a gente começou a desenvolver placas e projetos já para embarcar nessa caixinha aqui que a gente elegeu como uma caixa que vai atender as nossas demandas de trilho DIN, de aspecto, né, e de instalações também, tá? São caixas para ficar dentro de painéis. E aí eu estou mostrando aqui para vocês, ó, essa placa aqui, ela já é o nosso lote piloto. Então, esse nosso hardware, ele já está disponível para comercialização. E eu vou apresentar para vocês as funcionalidades dele, tá? Fiz um PowerPointzinho aqui para guiar a minha apresentação. Então, minimizar aqui a câmera. Estou conseguindo. Aqui. Pronto. Aí, beleza. Então, o que que nós temos, né? Até se vocês quiserem olhar o nosso portfólio inteiro, lá no site da Crescer, tá? É crescerengenharia.com, na barra portfólios, vão conseguir ver os preços, os manuais das placas, né? E relembrando, são placas, são hardwares para desenvolvimento de projeto profissional. Então, o que vocês sabem de Arduino e ESP32, com esses hardwares que a gente tem, vocês vão acelerar o desenvolvimento de um produto, tá? Seja ele usando o nosso hardware, seja num passo posterior, a gente pode customizar o projeto para vocês também, tá? Que a gente ensina, a gente fornece os hardwares e também a gente faz projeto. A gente ensina Arduino ESP32, ensina a projetar também, e também faz o fornecimento dos hardwares e também projeta novos hardwares para vocês, tá? Então, assim, relembrando aqui um pouco da história, tá? O primeiro hardware que a gente fez para aplicação profissional foi a CPB Uno. Foi essa CPB aqui, que é uma Crescer Professional Board, tá? Que é um hardware para, com o uso do Arduino Uno e com os conhecimentos do Arduino Uno, vocês poderem fazer projetos profissionais. Aí a gente viu que realmente tinha essa demanda de mercado, o pessoal absorveu bem, resolveu uma série de demandas dos nossos clientes, tá? E a gente começou a criar uma série de outros hardwares. E aí eu queria destacar aqui a CPB32, que é um hardware baseado no ESP32, e a gente está iniciando um processo agora. A gente vai homologar esse hardware junto à Anatel, mas eu não vou apresentar, não vou falar sobre ele hoje, tá? Eu vou falar sobre o hardware que a gente criou que não precisa ser homologado na Anatel, que é o PLC 32. O que que eu quis mostrar aqui, tá? Eu quis mostrar que a gente manteve nessas placas o barramento do Arduino. Então, eu posso colocar dessas hardwares aqui todas as shields de Arduino. E aí que vem isso que eu venho trazer para vocês, tá? Aqui, ali. Então, o que que nós criamos? O que que começou a ter de demanda no mercado? Nesses hardwares, a gente tem 3 relés, tá? E 8 entradas optoacopladas, tá? Mas algumas aplicações precisavam de mais I/Os, mais entradas e saídas. E aí que a gente criou esse novo hardware aqui, ó, já para caixa, que é um hardware de expansão. Mas a gente queria também que ele tivesse um custo bem viável. Para vocês terem uma ideia, esse hardware de expansão, com essa caixa, com tudo, a gente está comercializando ele a R$ 250, tá? O que que ele faz nos projetos? Ele adiciona 4 entradas digitais, optoacopladas, e adiciona 4 saídas a relé, tá? E aí, como que eu faço para adicionar? Eu tenho que adicionar essa outra shield aqui, ó, que ela custa R$ 50. Então, com R$ 300, a gente adiciona 4 entradas e 4 saídas. De novo, esse hardware tem uma demanda de mercado, o pessoal curtiu, o pessoal está conseguindo utilizar bem nos projetos. E uma coisa que ficou interessante nesse hardware, que ele está utilizando a comunicação I2C, que é uma comunicação normalmente utilizada on-board para microcontrolador. Mas como a gente está com drivers e com isolação,
a gente está conseguindo até 10 metros de distância para se comunicar entre os hardwares via I2C. Por quê? Porque a gente colocou esses drivers, também a gente está usando o próprio conector do RJ45 e os cabos também, que são par trançado, para fazer esse alongamento, esse distanciamento entre as conexões. E isso está apresentando uma ótima robustez na prática, tá? Eu ainda estou recomendando aí 1,5 m, mas a gente já testou em laboratório 10 metros de comunicação bem estáveis. Então, beleza. Então, a gente criou essa nova plataforma aí, tá? Com comunicação I2C. Porque I2C, para reduzir o custo de não ter um microcontrolador, a gente entende que um microcontrolador é suficiente para as demandas normais, ok? Para nossa surpresa, essa plataforma também tornou possível projetos com o Arduino. Então, o Arduino por si só, o Arduino Uno, por si só, ele não é robusto, né? Ele não está preparado para lidar com as condições de campo, as condições da indústria, do agro, ou de qualquer aplicação prática. Mas, se a gente adicionar essa shield que faz a isolação I2C, tá? E a gente pode colocar também esse hardware, eu posso bater relés e ler entradas com o Arduino Uno e também fazer ações, tá? Então, ele também possibilita essa robustez no próprio Arduino Uno. E aí, o que que a gente fez? Não, para aí, então vamos criar mais coisas, porque só a entrada e a saída digital não é o suficiente. E a gente também criou uma outra. Então, o que que a gente criou depois? A gente criou em conjunto até essa 4x4, que é 4 entradas e 4 saídas, e a 9x7, que são 9 entradas digitais e 7 saídas a relé. Tá? Então, a gente criou também já essa outra expansão aqui. O que que vocês têm aqui, ó? Vocês têm no hardware dois RJ45, dois conectores para RJ45. Por quê? Porque eu vou cascateando esses hardwares. Então, como eu posso ter 8 endereços diferentes para esse hardware aqui de expansão, eu consigo colocar 8 desses hardwares aqui com 7 entradas, com 7 saídas e 9 entradas, num mesmo microcontrolador, num mesmo barramento I2C. Tá? Então, isso aí dá um poder de expansão muito grande para nós. E aí veio o próximo hardware que a gente criou. Então, a gente criou essa expansão analógica. O que que essa expansão analógica tem? Tá? Ela tem 5 entradas analógicas de 4 a 20 mA, 3 entradas analógicas de 0 a 10 volts, uma saída analógica de 4 a 20 mA e uma saída analógica de 0 a 10 volts. Então, a gente pode ainda adicionar nessa instalação e não precisa tirar nada, tá? Simplesmente pode adicionar essa placa aqui para ter essas entradas e saídas analógicas. E aí virou uma linha. Então, a gente está chamando aqui internamente a nossa linha vermelha, a nossa linha de hardwares vermelhos, tá? Que é a nossa linha industrial. E aí a gente pensou assim, não, mas para aí, então vamos criar específico para essa linha de industrial, tá? Para trilho DIN, para painéis elétricos, vamos criar um hardware, um PLC, né? Como se fosse um controlador lógico programável, tá? Específico para atender essa linha, que tenha mais as demandas industriais mesmo, que atenda mais demandas industriais, que já tenha trilho DIN, que já suporte toda essa plataforma aí que a gente vem criando, baseada no I2C. E aí que vem o PLC 32 no RF. Por quê? Além de ser essa parte mais industrial, a gente não queria que esse hardware em específico se preocupasse com a homologação Anatel, mas que tivesse as vantagens do ESP32, que é ser dual core, que é ser 32 bits, que tem uma velocidade de processamento maior, que tem memória maior para programação. Então, sem a questão de ter a homologação Anatel, daí a gente tirou o Bluetooth e o Wi-Fi, mas manteve todo o restante do SP32. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Só para adicionar naquilo que eu iniciei, tá? Então, todas as placas daqui do nosso portfólio, elas são possíveis de utilizar com esse conceito aqui do I2C, tá? Da expansão I2C.
Agora vamos falar do PLC no RF. Está aqui ele, ó. Então, nós criamos uma board, uma placa, que também vai nessa nossa caixa aqui, tá? Suporta trilho DIN. E eu vou agora, a partir de agora, eu vou falar só sobre o PLC 32. Então, entendam que o PLC 32 foi criado para atender uma série de demandas só com ele. E se ele não tiver tudo o que se precisa naquele projeto, ainda pode se adicionar todas as expansões que eu estou comentando aqui. Com um detalhe que não precisa daí, ó, dessa shieldzinha. Por quê? Porque eu tenho o I2C onboard. E vamos ver agora tudo que eu tenho onboard no PLC 32. Então, aqui, ó, eu separei as áreas aqui, tá? Então, eu vou falar dessa primeira área aqui. Peraí, esse aqui não ficou tão bom quanto o outro, mas vamos ver. Eu vou detalhando aqui. Qualquer coisa eu adiciono algo mais. Essa primeira área aqui, ó. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Voltando aqui a gravar, eu organizei melhor aqui a placa para poder mostrar para vocês. Então, assim, ó, agora eu vou detalhar cada área da placa para vocês verem as funcionalidades, tá? Aqui ela tá preta porque o lote piloto ele fica mais simples de produzir nessa cor de placa, mas para logo os hardwares serão vermelhos, tá? Para toda a linha ficar no mesmo padrão. E ali. Então, a primeira funcionalidade que tem onboard é um RTC, é um relógio de tempo real que ele vai servir para saber o horário, caso a gente queira salvar dados diretamente na placa. Então, a gente já tem nessa board aí um relógio que vai saber o dia da semana, o ano e o horário, ok? Aquela área ali, ó, é a área responsável pela comunicação I2C. Então, ali vai ter um RJ, um cabo, né, que vai para o barramento de expansão I2C. Aquela região ali, tá? Aquele circuito. Nessa região aqui é a região mais industrial. Ali a gente tem o RS 485. Então, eu posso fazer comunicação naquele local ali via RS 485, com um IHM industrial, com qualquer protocolo industrial. Um detalhe que a gente já colocou nessa etapa do projeto, naquela área ali, uma isolação plena, uma isolação galvânica plena. Então, protege muito o projeto, né, a implantação desse hardware em campo, na linha industrial, tá? Então tá bem robusto aquela parte do projeto ali. Essa região aí é a região para gravação de firmware, onde a gente coloca o cabinho USB, abre a IDE do Arduino ou da sua preferência aí, para fazer a programação do ESP32. E nessa região aí está o ESP32. Então ali, ó, tá todo o circuito que fica embaixo daquela plaquinha, daquele modo de desenvolvimento da ABROOM, tá? Então tá ali o microcontrolador, a memória flash, os cristais, tudo que precisa para que funcione o ESP32. Então ali a gente consegue todas as facilidades de entrada analógica, de dual core, de palavras de 32 bits, naquele cluster ali que eu pintei para vocês, tá? Então tá ali um SP32 e não demanda homologação da Anatel, porque não tem Bluetooth e não tem Wi-Fi, tá? Não trabalha com radiofrequência. Mas para ainda ter conectividade, como na área industrial ainda, e em alguns testes também, o Wi-Fi acaba não dando uma plena estabilidade para alguns casos, devido à segurança, uma série de situações que tem dentro do ambiente industrial, a gente tem ali, ó, uma LAN, né, uma porta de Ethernet cabeada. Então, ali é o hardware LAN 8720, que a gente já domina bastante, tem uma série de materiais aí, exemplos de código no nosso site. E ali naquele portal ali, a gente vai poder conectar essa placa ao mundo, né, via conexão Ethernet, cabeada, tá? O que mais tem nesse hardware? Naquele hardware ali, ó, naquela região, eu posso bater 4 relés, tá? Naquela região ali onde eu pintei agora. Nessa região, eu posso ler 3 sensores NPN ou PNP, naquela região ali, optoacoplado, tá? E essa é a última região que tem a fonte da placa.
Então, a gente reduziu bastante a fonte em relação aos projetos anteriores que a gente tinha. Então, aqui, ó, aqui eu vou falar de todo o que eu falei já. Então, ó, RTC 8563 aqui. E o que eu não comentei antes, ó, tem um botão de boot, que é um botão que fica na placa e pode servir para carregar, mas em nossos casos aqui, a gente tem alguns firmwares onde a gente parametriza o SSD e senha e a gente utiliza aquele botão ali para apagar o SSD, para resetar a parametrização, tá? Ali, ó, expansão I2C isolado, RS485 isolado, cabo, USB de carga. Aqui, ó, tem uma coisa interessante nessa board aqui, ó, que é uma entrada para esse sensor de corrente aqui. Tá? Então, imagina que a gente instalou esse hardware aqui numa máquina, quer monitorar a corrente da máquina. Então, ó, já tem uma entradinha para esse sensor de corrente não invasivo, o SCT-013. Botão de reset, que eu não tinha comentado antes, está ali, ó. Aqui é a internet cabeado, e aqui que eu mostro para vocês, ó. Ah, mas se eu quiser colocar wireless, se eu não quiser, se eu não tenho como levar cabo até essa placa, mas eu tenho já naquele ambiente o Wi-Fi, né, a rede. Pode colocar repetidores, e tem repetidores já homologados junto à Anatel. Ó, daí o projeto fica bem, vamos dizer assim, bem com uma instalação correta, né? Uma instalação plena, porque o roteador está homologado na Anatel e a gente tem internet que não demanda, né, a homologação de RF. Então, isso aqui seria uma maneira de atender uma instalação, mesmo que ela seja Wi-Fi, né? Sem precisar homologar o hardware, tá? A gente gosta desse OLEDzinho aqui, ó, desse display, então a gente está colocando sempre um barramento para poder ter daqui a pouco na própria placa uma informação de hora, se está conectado, se está postando, dá para colocar alguns status aqui na própria placa, né? Aqui o exemplo dos 4 relés, pode colocar 4 relés desse aqui, que essa saída aqui vai fazer bater a bobina do relé ali, e esses relés são bem comuns, tá? As entradas que eu comentei e a alimentação é de 7 a 31 volts. Tá? Então aqui está todo o hardware apresentado para vocês. A tendência agora é eu começar. Eu já tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho aqui. Então eu vou carregando alguns exemplos de código, tá? E vou mostrando para vocês ao longo da. Eu já tenho alguns exemplos de código, né? Estava funcionando no meu hardware anterior. E agora eu vou começar a testar esses exemplos e vou subir na nossa pasta do Google Drive, onde vocês vão poder baixar, independente de ter algum tipo de cadastro ou não com a gente, vão poder baixar esses códigos de exemplo e tá podendo verificar, tá? Então, ali tem os relés, ó, aqui eu estou apertando teclas e acionando as entradas. Então, eu posso começar a ter as minhas interações com essa nova placa, ok, pessoal? Então, qualquer demanda que vocês tiverem, alguma ideia, qualquer coisa para colaborar, aí fique à vontade para passar para a gente nos nossos canais aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo.